com a gente nesse Olá, bate-papo. Ariane. Como Olá, é que doutor vai? Boa Mário, boa noite. Que noite, honra. tudo Tudo ótimo. bem? Seja Que bem-vindo. A honra é legal. nossa, Obrigado por viu? estar participando aqui do seu canal, pela honra do convite, estar com a sua audiência. Sensacional. Minha gratidão, viu, pela lembrança. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, viu? Eu comecei a fazer a soroterapia, para quem me acompanha aqui na rede social, sabe que eu indico muito porque eu vejo os benefícios que a soroterapia traz, né? Então, acho muito interessante a gente poder bater esse papo, tirar possíveis dúvidas que as pessoas têm também a respeito da soroterapia. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês o PhD, Dr. Mário Maciel, que está aqui com a gente essa noite, que aceitou esse convite. E eu fico muito honrada em ter você aqui para a gente bater esse papo. Faz muito tempo que eu não faço uma live, para mim é um prazer gigantesco estar tendo Ô, você Ariane, aqui, viu, que doutor Mário? satisfação. Eu já insistindo no que eu disse, para mim, realmente é um canal diferente, ainda mais estar com você, com um público que você tanto está aí linkado no dia a dia, pelas suas redes sociais, não só aqui no Instagram, mas como você é atuante e levando mensagens, e agora com essa nova abordagem da saúde, para mim é um privilégio estar aqui no seu canal novamente. Obrigado. Aproveitar e falar para vocês que estão acompanhando com a gente aqui a live, fiquem abertos a perguntar o que vocês tiverem curiosidade, né? O doutor Mário vai estar aqui para poder estar esclarecendo. Mas, doutor Mário, vou aproveitar e já vou adiantar algumas questões que já chegaram, algumas perguntas que já chegaram na caixinha de Ah, pergunta que eu ótimo. havia feito, tá bom? Lógico, Posso vai ser um perguntar para prazer. você? Bom, primeiro, as pessoas perguntaram muito, várias perguntas, assim. Uma delas é perguntando o que é a soroterapia e como é que funciona. O que é a soroterapia, afinal? Porque muito se fala, mas como é que ela funciona? É um soro? Um soro comum Boa de pergunta. hospital? Não Na é? verdade, a, a soroterapia é uma via de acesso para a introdução de medicamentos no nosso corpo. Ponto final. Isso é a soroterapia. Agora, o que Uhum. constitui, o que vem dentro dessa solução chamada soro? Né? Aí que muda. Né? O soro que a gente tem ideia é o soro que a gente vê nos filmes, ou que a gente já foi submetido a alguma intervenção cirúrgica, ou viu algum familiar, etc, no hospital. Sim. É aquele acesso na veia que tem uma extensão que fica ligada a uma bolsa e fica conectado ali, gotejando alguma substância, que pode ser antibiótico, corticoide, isso dentro do hospital, evidentemente. Agora, em ambiente ambulatorial, Sim. que é o conceito hoje da soroterapia, a nível de consultórios e de clínicas, etc., que dentro dessas bolsas, Ariane, ela tem outros constituintes que não é de praxe utilizar na rede hospitalar. E o que se coloca na rede hospitalar de praxe não se coloca na veia de praxe quando a pessoa está a nível de consultórios. Então são coisas distintas, ambientes distintos, mas o produto também é Uhum. diferente. Mas a bolsa, o soro é igual, porque ele é um soro fisiológico. Agora o que tem dentro é diferente. É porque, na verdade, né, doutor, eu vou falar até uma opinião minha. Quando eu escutei falar a primeira vez sobre a seroterapia, me assustou. Porque quando a gente pensa em soro, automaticamente a gente já linka com doença, com hospital. E que não tem absolutamente nada a ver Exatamente. uma Aí coisa com outra, né? acaba. As pessoas também perguntam, quando elas nos abordam, não sei se foi, se teve alguma pergunta dessa, mas eu já antecipo. Só pessoas doentes fazem? Não, muito pelo contrário. Né? Nós temos atletas, nós temos pessoas que estão bem de saúde e quer procurar a super saúde. Esse é um conceito ultra mega atualizado hoje. Ninguém está procurando mais a saúde. Se eu tenho a saúde, eu procuro a super saúde, porque caso eu perca a minha super saúde, eu caio na saúde. E quem perde a saúde, cai na doença. Então, eu não preciso estar doente para fazer esse Sim. tipo de coisa. Então, se eu quiser performance esportiva, se eu quiser dar um glow na minha saúde, na minha beleza, no meu cabelo, etc, eu posso fazer. Porque existem constituintes específicos que se coloca dentro dessa solução que tem essa capacidade de potencializar algo que está um pouco desarmonizado no corpo.
Sensacional. E quais são os tipos de soro, doutor, que são utilizados? Essa pergunta As, também chegou. ah, Tem vários tipos de na soro? verdade, eu diria que sim, né? Se a gente for pensar assim, o que vem, os vários tipos de soro é de acordo com os constituintes que são colocados ali dentro dessas bolsas. Então, é uma bolsa comum, que é um soro fisiológico. Agora, o que eu vou colocar ali? É personalizado de acordo com o que você está passando naquele momento. Então, se é uma pessoa atleta, se é uma pessoa que está pré-cirurgia, pós-cirurgia bariátrica, por exemplo, pré-cirurgia plástica, é uma pessoa que está pós alguma enfermidade, então você vai adequar os constituintes que ali vai ser introduzidos com a realidade daquele organismo. Aí se coloca N coisas, pode se colocar várias coisas, mas lembrando que não é só um soro. As pessoas acham, né, Ariane, que é tomar um soro e já vai virar Mulher Maravilha ou Superman. Na verdade, não é bem assim. O Sim. que se tem é uma continuidade. Você está dando condições para o organismo no momento dele tentar fazer um pequeno alinhamento e a partir daí ele começar a ter condução mais otimizada do que é o seu metabolismo. Portanto, essas substâncias são distintas para cada um, porque é personalizado. Interessante. Doutor, e assim, como você falou, existem vários casos, né, que a soroterapia pode ser indicada. Então, isso vai desde a doença até uma necessidade Pode, estética, por exatamente. exemplo? Por exemplo, e é muito simples a Uhum. explicação. A explicação é o seguinte: nós achamos que tudo que nós consumimos no dia a dia, por boca, evidentemente, vai ser absorvido na sua plenitude, o que não é uma verdade. Se nós estamos com o nosso corpo um pouco desarmonizado, ou com sobrepeso, ou com azia, ou com ou já tem uma doença de base, ou um sedentarismo, ou algo assim, o trato digestório ele vai ter que digerir, vai ter que metabolizar, vai ter que distribuir para chegar, digamos assim, nas células de outros órgãos. Mas quem garante que aquilo que eu estou consumindo está fazendo todo esse passo a passo dentro do meu organismo? Isso eu tenho que imaginar que há uma integridade do meu trato digestivo. O que sempre há pequenos desbalanços, mudança de pH do intestino, alguma mudança de hormônio para a questão do pâncreas, etc, etc. Por isso que na veia já é direto. Você dá as substâncias já pronta para ser absorvidas e liberadas para os órgãos-alvo. Por isso que tem um grande diferencial entre o que a gente come e o que vai na veia. Essa que é a grande sacada. Assim, então quer dizer, doutor, que, vamos dizer assim, a grosso modo, eu, usando a soroterapia, eu estou absorvendo os nutrientes. Ingerindo, nem Seria isso, sempre. seria Seria isso. isso? Seria exatamente isso. Por quê? Porque, Hum, repito de novo, tem pessoas que falam, eu vim aqui para saber com mais curiosidade o que se passa. O que é isso? Eu acabei de sair do meu nutricionista e etc. Comprei aqui, fiz um belo de investimento. E eu explico assim: será que verdadeiramente esse seu investimento vai ser útil para você no momento? O seu corpo está preparado para receber esses benefícios que foi prescrito por esse profissional? Essa é a primeira pergunta. Porque às vezes o corpo está inflamado, o corpo está oxidado e a gente ainda sei como é isso, doutor. e a gente, às vezes, não tem a consciência disso. E aí, eu estou fazendo um tratamento que, às vezes, não está resolvendo o meu problema. E eu fico patinando e não resolvendo. Essa que é a grande sacada da coisa. E essa medicina, que é a medicina do estilo de vida, a medicina integrativa, não vem ao caso ao nome que se batiza. Ela tem a capacidade de ir um pouquinho mais a fundo e abstrair essas informações, porque isso é a base. É a essência do nosso metabolismo. Por isso que há tratamentos que são assim assustadoramente de melhores resultados quando se associa à soroterapia do que exclusivamente o tratamento por boca. Sensacional. Chegou aqui a pergunta da seguinte forma: a soroterapia pode ser feita Pode, na menopausa? Ou pode, até para prevenir? Não pode. sei. Porque, veja Ah, bem, quando a gente fala de qualquer tipo de... a medicina tradicional,
Hoje tem um nome engraçado, a gente fala old medicine. É a medicina cartesiana, a medicina que só fica no... não estou criticando, eu vou deixar muito claro aqui para a audiência, para quem vai nos assistir. Só no antibiótico. Eu posso falar como paciente, viu, doutor? Esses médicos só ficam no Pois é, antibiótico, pelo amor de ou Deus. é o Quando a gente vai ver o antibiótico ou é resultado. o hormônio. Mas nós temos outros detalhes a serem otimizados. Então é aí que vem a sacada. Porque aqui a gente fala de otimizar a flora intestinal, desintoxicar o fígado, trazer antioxidantes que nós estamos carentes, desinflamar o corpo, principalmente a nível mitocondrial, que é o sistema nervoso central. Porque às vezes a gente acha que a menopausa é igual ao hormônio. Não está errado, mas tem outras coisas que eu preciso otimizar que não é só exclusivamente o hormônio. Porque se eu dou só hormônio, eu não estou só otimizando o meu hormônio, a questão ovariana. Eu posso impactar no meu hormônio da tireoide, eu posso impactar no meu hormônio da minha glândula adrenal, porque quando eu reponho, os hormônios eles estão todos interligados. Nós somos uma sinalização harmoniosa. Se eu ponho o excesso ou o que está faltando de um tipo de hormônio, impacta em outro que também está bom, mas ele começa porque é um hormônio sintético. Então, tudo isso o organismo sinaliza. E é isso que a gente tem a capacidade de detectar com outros artifícios que a medicina clássica não é que ela não disponibiliza, é que ela não investiga. E essa medicina que nós estamos conversando aqui, e que a soroterapia é um arsenal, ela tem a capacidade de ir um pouquinho mais além. Doutora, a soroterapia então, ela serve para tanto ajudar nos efeitos colaterais da menopausa, mas ela também serve para Sim, retardar um pouquinho porque isso no ou não? fundo, por exemplo, quando a gente pensa em quaisquer distúrbios da linhagem hormonal, a gente tem que pensar que isso, repito, é algo que é relacionado à senescência ou às vezes de forma traumática, por uma cirurgia, por uma radioterapia ou por algo que não é necessariamente devido ao evoluir, digamos, da questão cronológica de que nós estamos aí aptos a desenvolver em tempo um pouco mais precoce. Eu quero dizer, tem um tempo mais avançado e um tempo mais precoce. Mas, por fim, quando esses distúrbios hormonais eles nos acometem, eles impactam em outras coisas. Eles impactam nos vasos, eles impactam na pele, eles impactam no nosso cabelo, eles impactam no nosso estado psicoemocional, eles impactam no nosso intestino. Então, quando eu só dou um hormônio específico, eu repito, que nós somos integralizados. É o que eu falo, nós temos que ter a visão 360 das pessoas, porque nós somos o físico, mental, espiritual, energético e racional. A gente tem que trabalhar tudo isso. Então as pessoas acham, por exemplo, que é o distúrbio hormonal ou que a pessoa está depressiva, eu só trato única e exclusivamente com antidepressivo e ponto. E não é bem assim. A depressão, a ansiedade, comente, elas andam juntas. Os distúrbios hormonais andam juntos. Então, se eu trato só uma coisa, eu deixo a desejar outras áreas no meu paciente. E por isso que essa ciência, quando a gente tem essa abordagem, essa visão macro, eu consigo ajustar outras coisas que o paciente às vezes nem acreditava, achava que aquilo já era normal, incorporado da vida dele por causa da idade ou por causa do hormônio, e ele começa a ajustar e começa a dar até novas tintas, novos olhares, novas cores, que ele antes não estava vislumbrando mais. Né? E foi de forma, não é intencional para tratar aquilo, mas a base que foi feita pela soroterapia, de nutrientes, minerais, aminoácidos, acabou corrigindo uma deficiência e ele começou a performar, por exemplo, na pele e outras coisas. E ele não veio para tratar da pele. A pele é uma consequência, entendeu? Por exemplo, disso que eu estou acabando de explicar. Doutor, você falou um ponto aí muito interessante, que inclusive chegou uma pergunta similar a isso, que seria com relação à depressão. Uma Uhum. seguidora falou assim, eu tenho depressão, dentre outros problemas emocionais. A soroterapia, ela é indicada para esses casos? Muito, muito, muito. E repito e insisto em dizer, em torno de 30 a 35% dos pacientes que têm depressão, eles também têm ansiedade. E às vezes, só focando no fármaco, só na medicação,
repito, não estou aqui criticando, não estou falando nada. Eu só estou dando abordagens associadas ao fármaco, que é o tradicional. Quando a gente faz isso, a gente acaba otimizando, por exemplo, até a limpeza, entre aspas, dos receptores celulares, que esse fármaco que está sendo ingerido, às vezes eu estou aumentando a dose dos remédios e esses remédios não estão fazendo efeito, porque o corpo está com sujo, vamos dizer assim. O organismo, a questão hepática, não está conseguindo metabolizar essa medicação, não está conseguindo distribuí-la adequadamente e os receptores não estão sendo ávidos por esses fármacos. Então, o que a soroterapia faz? Ela dá, digamos assim, uma respirada para o fígado, dá constituintes, nutrientes diferentes que já tem no nosso corpo, mas que agora essa pessoa está com um déficit e você começa a tratar assim. E esse fármaco que tinha uma dose, essa pessoa agora talvez ela está com superdosagem. Isso é muito comum hoje. Eu tenho talvez hoje uns 5 pacientes tomando um antidepressivo, 3 a 5, talvez eu estou lembrando aqui rapidamente. O que acontece? Eles vieram por outra problemática, a gente faz a soroterapia, limpa esses receptores. Ela fala assim, doutor, agora eu estou dormindo demais, não estou conseguindo fazer minhas petições, eu não estou conseguindo performar no meu trabalho. Eu falo assim, olha, se o problema era a insônia, então nós melhoramos. Mas eu não dei remédio para insônia. Nós apenas limpamos os receptores e essa medicação agora que o psiquiatra está passando, tá para ele com a superdosagem, porque agora os receptores estão mais limpos e essa célula está com o metabolismo melhor. Então eu falo assim, agora você vai voltar com o seu profissional e ele vai começar a fazer o desmame ou de uma droga ou já vai diminuir a sua medicação. E é isso que vai acontecendo. Eu não estou falando que é cura. Isso aí é muito forte que eu vou falar, porque não é tão simples assim, mas é um tratamento multimodal e a pessoa começa a se sentir bem, se sentir Com muito certeza. melhor. Disposta, né? Porque ela ganha de outras formas. Ela começa a não ficar mais inflamada, ela começa a ficar não mais intoxicada, ela está com fadiga na mitocôndria, na célula cerebral dela. E às vezes o remédio não faz, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer isso, o depressivo tem que fazer isso. Só que às vezes ele não tem força para fazer isso. Ele está com carência. A gente fala que é uma carência endógena. Não é a carência só psíquica, é a célula que está depressiva, digamos assim. A célula está precisando de nutrientes e não está se fornecendo, não está se dando isso. Então, esse soro vem para potencializar isso. Então, é muito indicado, sim, a depressão. Vale a pena. Eu encorajo. Não é o meu... Não é o meu, Sabe o que eu costumo... Pois não, desculpa, doutor. Não, eu costumo dizer que a gente tem uma sociedade que a rede social ela veio para trazer vários benefícios, mas ela também trouxe uma sobrecarga para a gente, né? Então, automaticamente, a gente está o tempo inteiro conectado e a gente não descansa a mente. Então, isso automaticamente vai refletir no nosso sono, na nossa vida, no relacionamento, em tudo, né? E a soroterapia, então, ela traz um benefício também para a gente, para ficarmos com a mente um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, mais descansada, otimizar a mente. Não sei qual o termo que eu posso utilizar para isso. Pois bem, Ariane, hoje, por exemplo, você falou do sono, você falou de dormir melhor da mente. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. O sono é extremamente necessário. Então, tem pessoas que têm distúrbios do sono e se entopem de medicação achando que aquilo vai resolver os problemas. Só que, o que acontece? Muito provavelmente é o fígado que está com problema. Então, você tendo uma visão melhor, seja do ponto de vista laboratorial, seja do ponto de vista das técnicas biofísicas que a gente investiga, a gente começa a otimizar o fígado e, consequentemente, você melhora o seu sono, sem nenhum fármaco. Isso é que é o legal, para você não se tornar dependente. Ou, quiçá, o fármaco que você está tomando por uma sobrecarga do seu fígado, por intoxicação diária que nós estamos, eu falo que a gente é envenenado diariamente por inúmeros agentes, esse fígado está sobrecarregado. E até aí, a maquiagem dizem que faz mal, né, doutor? A maquiagem tem chumbo, tem alumínio, o desodorante, o que a gente... shampoo, pasta de dente,
O flúor e o cloro da nossa água que nós tomamos banho, a água que nós bebemos, compete com o iodo da tireoide. Ou seja, se a gente for pensar, isso a medicina tradicional, ela foca no grande protagonista, que é a doença. Esse tipo de ciência, o protagonista é o ser humano, é a pessoa. Então, nós estamos com esse olhar de 360. Se ela vem com problema no sono, essa pessoa está com problema no fígado, ela está com problema no intestino, com certeza ela não está performando, essa pessoa não está relacionando bem. E aí você começa a descortinar outros ambientes que essa pessoa às vezes nem te confidenciou ainda. E você começa a dar essas cartas e ela começa a falar. E aí você, através da soroterapia, otimiza o fígado. Porque primeiro você tem que melhorar a base. Sim. A base parte através do fígado e das bactérias intestinais. A partir daí, você começa a repor os nutrientes, a reconstruir o que foi destruído, para a partir daí suplementar. Então as pessoas acham, não, eu estou tomando suplemento, eu fui na farmácia e tudo mais. Quiçá você está complementando, porque você talvez não tem nem o ideal Sim. ainda. Você não está nem suplementando. E quiçá o que o seu organismo está consumindo agora está sendo utilizado por outros agentes no seu corpo, né? Por exemplo, parasitas, vírus, fungos, bactérias e protozoários, etc. Está em desarranjo harmônico e você está achando que está tendo uma otimização daquilo que você está consumindo e, na verdade, está indo o dinheiro no seu bolso, caindo do seu bolso. Não é uma verdade. E aí o soro, a soroterapia, com seus ingredientes, com uma avaliação pormenorizada, você consegue otimizar isso de forma mais rápida. Não é, repito, um soro, é um tratamento. Um tratamento. Essa questão de um soro, 2 soros, é quando a pessoa já está com o corpo harmonizado, em equilíbrio, alinhado, né, calibrado, digamos assim. Aí você tem resultados diferentemente de quando você vai começar qualquer modalidade de tratamento dessa esfera. Vou aproveitar até que uma amiga está na live aqui, ela tinha mandado uma pergunta para mim referente ao cortisol. Quando a mulher ou o homem, enfim, está com cortisol elevado, a soroterapia ela é indicada? Se não é indicada, qual que é o tratamento que você indicaria mais, assim, doutor? Olha, deixa eu dizer uma coisa. A gente acha que o cortisol é um hormônio muito interessante. Ele é produzido numa glândula acima dos rins, chamada glândula adrenal. E um dos principais fatores que levam ao aumento do cortisol nos dias de hoje é o estresse. Seja o estresse na esfera psicoemocional ou o estresse metabólico, que nós não damos conta disso. E os principais agentes que levam ao estresse metabólico e que, por sua vez, altera esse hormônio é as intoxicações e os agentes que a gente chama, entre aspas, de parasitas. Vermes, fungos, protozoários, vírus, que nós convivemos com eles naturalmente, principalmente com as bactérias. Mas essas bactérias, às vezes, não boas, começando a dominar o ambiente, elas produzem substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas têm a capacidade de irritar o intestino. E esse intestino, ele começa a ter uma pequena abertura. E essas substâncias tóxicas caem na corrente sanguínea. E que, por sua vez, vai agir no sistema nervoso central, no sistema imunológico, no sistema hormonal, e começa a alterar. Então, não é só dar... você está estressado, você está isso, eu vou melhorar, você tem que melhorar o cortisol, né? Não é apenas exclusivo eu tentando minimizar o cortisol com medicações ou quelando o cortisol. Não é isso. Eu tenho que ver qual que é o fator interferente que está causando isso para eu ir na base. Essa é a sacada do cortisol. E aí, o cortisol elevado no meu corpo, por estresse ou por parasitas, que nós falamos, ou por estresse metabólico, ou por metais, intoxicações, como a gente tem falado, eu fico susceptível a ter infecções, doenças. E essas infecções que me abalam. Então, lembrando o seguinte, que a pessoa que só vê a doença, ela vai tratar a doença. E o médico que tem a visão 360, ou nessa visão global que a gente está falando, eu sei que está acontecendo isso, mas e o que está por trás disso? E é onde a gente vai atrás. Então, o soro é uma modalidade de tratamento. O tratamento é multimodal. Se eu precisar dar antibiótico naquele momento, eu vou dar uma infecção de pele, sim. Mas o que está causando isso? Né? Porque
O que nós estamos na superfície é quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais amor, carinho e boas palavras e bem-querência eu tenho, eu vou fazer isso com as pessoas. Se eu estou com mais toxicidade, mais nervoso, mais ansioso e tudo mais, eu vou reverberar isso também. E o meu físico manifesta isso também. E ele manifesta na minha pele, manifesta na minha unha, manifesta no meu cabelo, manifesta nas infecções fúngicas. E a pessoa fica passando só creme na superficialidade. Às vezes o problema está lá dentro. Eu tenho que tratar isso. E é essa visão dessa medicina em que o soro ajuda. Falei Chegou. demais, né? Não, imagina, é uma aula, doutor. Para a gente é uma honra, viu? Gratidão. Isso. Doutor, deixa eu aproveitar e falar assim, eu vou falar essa palavra aqui, tomara Deus que não prejudique o engajamento, mas vamos lá. A soroterapia, ela é indicada pós-Covid? Olha, hoje os resultados são extraordinários, extraordinários. Principalmente em pacientes que ficaram com algumas, a gente fala do Covid longo, de algumas sequelas, de esquecimento, ou pacientes que ficaram internados em terapia intensiva, entubados, ou que ficaram com comprometimento pulmonar. Porque lembrando, a gente fica carente de determinados minerais, de determinadas vitaminas. E o que vai nesse soro? Vai essas substâncias que, às vezes, o alimento, eu tenho que reconstruir todo o meu trato digestório. E, às vezes, eu demoro tempo. E com soro, eu reconstituo de forma mais precoce. Eu dou esse booster que faz com que o meu corpo recupere mais rapidamente, porque já vai direto na veia. Então, pacientes pós-bariátrica, pacientes pré-pós-cirurgias plásticas, pacientes oncológicos, pós-Covid, enfim, pacientes com infertilidade, pacientes que querem performance esportiva, são pacientes, teoricamente, que não são doentes, né? Ou que já se superaram de uma doença, como nós estamos falando do pós-Covid. Mas a gente sempre precisa de alguma coisa. Né? E lembrando, quero deixar aqui, Ariane, para a sua audiência, que está aqui nos assistindo, que isso não é exclusivo. Eu preciso ter outras fontes que me sustente enquanto ser humano. Eu tenho que pensar na minha harmonia espiritual, eu tenho que pensar na minha harmonia do meu banho de natureza, eu tenho que pensar na minha harmonia das boas leituras, das boas convivências, e eu tenho que pensar, assim, num suporte que me acolha do ponto de vista médico. Né? Nós estamos falando aqui de uma modalidade. Se eu precisar dar remédio por boca, corticoide, se eu precisar dar antibiótico, nós vamos dar. Mas, às vezes, eu não preciso. Né? Às vezes está mais na essência da coisa, né, doutor? Como a gente conversou em algumas das consultas, às vezes o desconectar, né, e se conectar com a gente mesmo, se conectar com aquela coisa do natural é o que está faltando, né, muitas das vezes. E você falando isso me rememorou uma situação muito interessante, que há mais ou menos uns 15 dias atrás eu atendi uma pessoa que veio fazer o seu check-up de rotina e tudo mais, um homem. E a mulher que marcou a consulta, a esposa dele. E aí ele saiu sem nenhuma receita. Ele veio fazer um check-up. Né? E aí a esposa ligou para a minha secretária dizendo o seguinte, olha, o meu marido foi aí, conversou e tudo mais, e saiu sem nenhuma receita. Isso é um absurdo. O médico tem que prescrever uma receita. E eu falei assim, esse é o conceito de que o médico, ou ele é bom se ele dá uma receita, ou se ele dá um remédio caro, e se sai do ponto de vista da psico emocional com um papel na mão para tomar alguma coisa. E às vezes a conversa, o alinhamento que a gente tem que buscar, dessa questão que nós somos mental, supramental, espiritual, energético, metabólico,